Queridos amigos do Centro Espírita André Luiz, que honra o Rio de Janeiro com um trabalho extraordinário ao longo de décadas e que me honrou com uma visitação presencial quando tive a oportunidade de estar entre amigos e poder falar ao grupo de frequentadores e trabalhadores desta nobre casa, ao tempo que pude visitar alguns trabalhos de materialização que fazem dessa casa uma casa com verdadeiras joias doutrinárias no campo da história do Espiritismo. Quero, portanto, dizer aos caríssimos amigos do Centro Espírita André Luiz, dessa notável sociedade, ponto de luz dentro da cidade maravilhosa, da minha alegria e da minha ternura, trazendo um pouco do açaí para confraternizar com vocês em mais um evento festivo, mais um ágape que esta casa proporciona. Recebam, portanto, o meu abraço terno e a certeza de que breve poderemos nos encontrar novamente presencialmente para estabelecer abraços ruidosos, apertos de mãos ternos e vibrações efusivas no campo da fraternidade legítima com que o Espiritismo nos ensina no cotidiano das suas obras fundamentais. É de bom tom lembrar da passagem em que Jesus estava com os discípulos no seu entorno, e é exemplo do que se dá aqui nos dias que passam. Crianças tentavam se aproximar do Mestre, sem lograr alcançar, porque os discípulos estavam interpondo-se. O Mestre, que atendia as pessoas com ternura, quando viu que os discípulos estavam fazendo essa movimentação inadequada, os advertiu, dizendo: deixai que venham a mim as criancinhas, não as embaraceis. O reino dos céus é daqueles que se lhe assemelham. Essa fala de Jesus é emblemática, porque quem daria atenção a uma criança há 2000 anos atrás? Quem poderia honrar o espírito infantil nessa faixa etária há 2 milênios atrás? As crianças e os jovens não eram, de certo modo, considerados. Só há bem pouco tempo, a humanidade pôde lhes emprestar um lugar melhor na compreensão da psicodinâmica do ser humano. E hoje, cada vez mais, entrevemos da importância da infância para a formação do adolescente, para a construção do adulto e para uma terceira idade saudável. É de notar-se, portanto, que Jesus, ao fazer essa afirmativa, trazia um apelo para a humanidade de todos os tempos. É responsável, portanto, por nos convidar, dar permissão que a criança, a infância, possa ir ter com ele. Sim, temos feito isso, numa certa medida, através dos trabalhos de evangelização infanto-juvenil. Temos, de algum modo, feito isso nas diversas casas religiosas que fazem os cultos do Evangelho para as crianças. Também, no sentido mais largo, o processo da educação tentando, nas escolas, apresentarem para as crianças leis da vida,
princípios gerais, valores humanos. É, portanto, um apelo que, em certa medida, também os pais têm atendido. Mas a fala de Jesus pode ser tomada num sentido mais profundo, mais delicado e simbólico. Deixar as crianças irem a Jesus é também poder pensar de que nós temos na nossa história, enquanto jovens, adultos e idosos, uma criança que se nos habita, que fez parte da nossa história dessa existência, dessa encarnação. Esse período infantil, ele é de fundamental importância para que se logre estabelecer um adulto saudável. De tal modo, é verdade isso, que nós costumamos dizer assim: perdoe, fulano não teve um bom berço, para falar de alguém destrambelhado, alguém que seja deseducado, alguém que manifeste-se como um brutamontes, e alguém fino, educado, gentil, nós costumamos dizer: fulano teve bom berço, para falar de que fulano teve um bom lar. Essa metáfora usada pelo povo fala, em grande medida, de uma realidade profunda. Ter um lar positivo ou negativo, predominantemente, faz com que o cidadão se coloque no mundo e talvez o homem de bem possa ser alcançado como um objetivo fundamental de uma educação integral na perspectiva espírita. Desse modo, levar a criança a Jesus é poder ter a compreensão de que todo adulto, em trazendo uma criança, ele traz uma história colocada na sua existência de então, que lhe afeta a vida adulta. Se ele teve um mau lar, esse adulto revela isso indiretamente pelo seu comportamento, pelo seu palavreado, pelas suas emoções, pela sua conduta, pelos seus pensamentos, pelas suas crenças. E se ele teve um bom lar, igualmente. Ele traduz isso na forma fina com que ele se comporta, no jeito soberbo, no campo positivo da educação, na manifestação de afabilidade, de benevolência, com que ele comparece no circuito social. Nós vamos encontrar, portanto, essa diferença de alguém que trouxe da história recente uma bagagem positiva ou negativa. Estamos longe ainda de compreender o valor de uma criança, que está estabelecido desde o útero. A pior dor para uma criança, quando está se formando, exatamente no período embrionário, que são os 2 primeiros meses intrauterinos, é não ser acolhida. Era os pais, a mãe ou alguém tentar suscitar a possibilidade do aborto. É poder dizer: essa criança não deveria ter vindo. Agora não era hora dessa gestação. Tem que ser um menino ou tem que ser uma menina. Colocações desta ordem apresentam dardos magnéticos que alcançam a criança, que é o espírito que está renascendo, nesse período inicial da sua encarnação, os 2 primeiros meses, chamado pela embriologia de período embriogênico, que é quando se forma, se estrutura o arcabouço de um corpo ainda minúsculo, para depois entrar no período fetal a partir do 3º mês, que é só um fenômeno de amadurecimento e de desenvolvimento, de engorda do bebê, por assim dizer. Quando o espírito está nesse período, ele está no estado de torpor, mas ele registra tudo o que se passa ao entorno dele. Eu trabalho com regressão de memória e tenho a possibilidade de poder, quando nos transes regressivos, conduzindo os pacientes ao útero, de identificar ocorrências fantásticas que testemunham o quanto a vivência intrauterina é a matriz primeira e fundamental na formação da criança, que se pretende colocá-la na direção do bem, portanto, de Jesus. Quando
não se trata a criança com devido respeito ao seu direito de existir, lesa-se-lhe a fraternidade da relação estabelecida, ou da maternidade, ou da paternidade consagrada, lesa-se profundamente o bebê. E o espírito reencarnante estabelece para si um trauma que deverá se revelar não só nas idades que se seguem, mas deve acompanhá-lo ao longo da vida até que ele possa rever esse trauma, revisitar aquela circunstância e emprestar um novo significado, liberando-se das consequências negativas que aquela ocorrência marcou e está, por decorrência, ainda circulando na sua existência como repercussão. Desse modo, é de fundamental importância olharmos para a gestação como quem celebra uma oração. Deveríamos, diante de uma mulher grávida, nos ajoelhar e bendizê-la, porque ela não abortou, mas também, e sobretudo, porque ela guarda dentro de si um espírito que está se materializando, se corporificando. Num fenômeno similar à mediunidade, que se estabelece ao longo de 9 meses. É um intercâmbio, onde a materialização, a corporificação do espírito que é renascente vai se consolidando a pouco e pouco. Mas se o corpo pode ser afetado por doenças, por substâncias, por uma química, ou então por uma forma traumática, um baque, o que não dizer do quanto se afeta um bebê pela emoção, por tudo quanto na interação com ele se revele negativo, como fenômeno de exclusão, como processo de rejeição, como ressalvas, por que ele está vindo? Esses processos, eles lesam profundamente o bebê nessa primeira fase, que é a fase do pertencimento. Eu pertenço a esse mundo ou não pertenço? Eu vou ser querido ou não vou ser querido? Vão me aceitar ou não vão me aceitar? Esse é o dilema de alguém que está reencarnando, que está em trânsito, e é muito angustioso para o espírito, e vamos ver no livro Nosso Lar, Laura, quando vai renascer, o temor, a circunspecção, a expectativa, porque o renascimento sempre é uma entrada numa vida corpórea que a gente sabe como começa e não sabe como termina, porque depende de vários fatores, trazendo como principal o livre-arbítrio do reencarnante. Mas o útero é o primeiro portal que temos que vencer. E não sabemos como vamos ser acolhidos, se amorosamente ou não. Se vamos ser recebidos, porque às vezes portanto, a exclusão pelo abortamento provocado, crime de lesa fraternidade, de lesa natureza. Então, o acolhimento da vida intrauterina é de fundamental importância para quem vem. A mãe, o pai devem estabelecer uma relação de acolhimento paternal, maternal, de modo a que a criança se sinta benquista, querida, pertencente, inclusa. Essa é a primeira fase onde o espírito supera um desafio que é o desafio do medo. Vencer o medo para poder ter a certeza de que vai seguir gestação afora, nascendo o bebê. Seguindo-se na dinâmica do processo da infância, nós vamos então continuar com a criança que já fora do útero vai precisar dos acolhimentos indispensáveis dos adultos, porque não há animal mais desprotegido quando nasce do que o ser humano. A natureza nos dotou de uma sensibilidade, de uma fragilidade, de uma fraqueza e de uma vulnerabilidade para despertar, dizem os espíritos, o carinho, a ternura, a proteção da mãe, a nutrição do pai. Esse período inicial da reencarnação é de fundamental importância. E a nutrição, se é importante o leite materno até o 5º, 6º mês, fundamental, solitariamente ele nutre a criança, o que não dizer da nutrição amorosa. Quando a criança não é nutrida,
Ela experimenta a escassez da alma, a secura da alma. Ela precisa, portanto, para além das calorias corpóreas, ela precisa se sentir acolhida, inclusa, como foi dentro do útero, e agora nutrida. O período da nutrição é desde que quando a criança nasce, aonde não é só o seio materno, é a atitude da mãe, a atitude do pai, daqueles que se lhe circundam, dando-lhes atenção. Mas não é só uma atenção no primeiro ano de vida, é no segmento do processo educativo. Porque a pior dor para alguém é não ser amado. E quando uma criança não é amada, ela fica se perguntando pelo que a minha mãe não me amou, pelo que o meu pai não me acolheu. Ao invés de avaliar de que foi uma encrenca dos pais, a criança, o espírito reencarnante, inconscientemente, ele acha que foi por causa dele, foi por culpa dele, ele se culpa. É uma das primeiras emoções que o bebê sente quando ele não é acolhido adequadamente e nutrido adequadamente pelos seus pais. Ele sente-se como sendo o responsável por não ter despertado a graça, o carinho, o bom olhar dos seus pais. É como se ele fosse mal formado, como se ele fosse defeituoso, como se ele não tivesse o elan de despertar a paternidade e a maternidade no coração dos seus pais. E isso lhe suscita, além da culpa, um outro sentimento que nós encontramos muito entre nós adultos. A culpa é muito comum, mas tem outro que passa disfarçado, que é a vergonha. O espírito nessa fase, quando ele não se sente amado, nutrido, portanto, pelo amor, ele experimenta um sentimento de vergonha, uma vergonha tóxica. Não é, portanto, o pudor. É uma vergonha de alguém que parece que veio deficiente mesmo. Essa vergonha, ela vai acompanhando a criança ao longo da infância, entra pela adolescência, nesse sentimento de inadaptação, nesse sentimento de inadequação, que vai determinar uma autopercepção, um autoconceito de que ele não tem valor, de que ele não teve merecimento, graça para poder receber o carinho de seus pais. E isso sucedeu-se porque ele traz alguma coisa errada com ele. Então esse sentimento de culpa e vergonha se misturam. E a criança passa então a modelar um jovem, depois um adulto, que vai ser demarcado pelo sentimento de baixa autoestima. Vocês já ouviram falar isso? Baixa autoestima é o sentimento de pouco valor que o adulto se dá, que o jovem se lhe concede, pensando sempre que ele é menos do que os outros, de que ele é inferior, de que ele é um zero à esquerda. E nós fazemos isso porque se nós nos sentimos no útero como não sendo considerados, se os nossos pais não nos consideraram, quem vai nos considerar? Se os nossos pais não foram capazes de nos amar, quem é que vai ter coragem de nos amar? É um raciocínio que se faz inconscientemente e que vai guiando como uma crença pobre, falsa, que precisa ser revista pelo espírito que reencarnou, que na maioria das vezes somos como nós. Meia boca, não somos espíritos evoluídos. Se for o espírito evoluído, ele tira isso de letra. Mas a maioria daqueles que reencarnamos, trazemos muitas dificuldades. E quando experimentamos uma maternidade falseante, claudicante, uma paternidade ausente, a criança sente-se desnutrida, não protegida, e ela faz isso, nessa percepção, faz disso um sentimento de que ela não tem graça, ela se envergonha de si mesma, e esse espírito vai seguindo com esse sentimento de pouco valor, de desvalia, e que vai determinar mais tarde um sentimento de timidez excessiva, de introspecção às vezes mórbida, de autoexclusão. É aquela pessoa adulta que parece que sempre ela está sobrando, parece que sempre ela está demais, ou então de que a palavra dela não vale, de que ela não é tão bonita quanto dizem que ela é, de que ela não é tão valorosa quanto ela é, quanto lhe dizem que ela é,
de que tudo que ela faz não tem assim aquele sabor vitorioso, como as pessoas dizem, mas você cozinha tão bem, você faz tão bem, você costura tão bem, você fala tão bem, puxa, você ensina tão bem, você cuida tão bem. A pessoa não acredita porque ela traz na matriz uma lesão grave. Ela se sentiu que ela não tinha valor. Ela não tinha valor porque os seus pais não carimbaram, ela não se sentiu carimbada. E às vezes, de fato, os pais não dão atenção aos seus filhos, terceirizam a educação, não compreendem de que não basta multiplicar recursos para atender as crianças nas suas necessidades de grife, de uma boa ração alimentar, de uma boa vestimenta, de um bom medicamento e de um bom plano de saúde e de um bom médico. É necessário, para além de tudo isso, e é de fundamental importância inalienável, a presença dos pais para amar os seus filhos. Não há nenhuma secretária, nenhum outro braço que se compare, se assemelhe aos braços de mãe, aos braços de pai. O espírito reencarnante que se comprometeu pelo planejamento reencarnatório a receber aqueles como tutores, cuidadores, não consegue se sentir, portanto, acolhido suficientemente. E percebe que os seus pais, como que, ausentes, não estão lhes dando amor. Ele não raciocina que às vezes os pais estão se multiplicando no trabalho para lhe oferecer mais conforto. E que também se enganam, porque o conforto não substitui a essência da vida, que é o amor. Se não nos sentimos amados, de nada vale a roupa. Se não somos amados, não adianta vir o leite importado. Se não somos amados, não adianta ir ao melhor médico e tomar a medicação mais preciosa. Se não somos amados, não tem vacina que nos vacine contra a baixa autoestima, o sentimento de pouco valor, que é estabelecido pelos pais, que vacinam os seus filhos contagiando-os com a amorosidade do cuidado. Às vezes é melhor oferecer menos para os filhos e mais amor do que oferecer muitas coisas e menos afeto, menos sentimento, menos cuidado no trato direto. Mas às vezes os pais são doentes mentais. Às vezes os pais, eles não trabalham muito porque eles querem dar muito, é porque eles sobrevivem. Eles trabalham no limite do atendimento das necessidades. Então eles não estão ausentes de casa porque eles não amam os seus filhos. Eles não estão ausentes de casa porque eles não têm como substituir a força de trabalho que eles desempenham para gerar recursos de uma outra forma. Não tem como substituir, alterar, não tem. Então são eles mesmos. Às vezes o trabalho do pai é viajando, está muito ausente, ou da mãe. E a criança diante da mãe ausente se ressente muito. Porque ela acha que a mãe está ausente porque ela não tem valor. Ela não tem, o espírito nessa fase não tem a compreensão de que os pais estão ausentes por um motivo justo. Então, muitas vezes a criança se sente desnutrida, desconsiderada, erroneamente, pela circunstância de vida. Um pai com uma doença mental, uma mãe com uma doença mental, não cuida porque não cuida nem de si. Eu vivi essa experiência familiarmente. Meu pai era um doente mental. Eu tenho uma imagem no colo dele, numa foto, porque eu nem me lembro, quando eu era criancinha batendo uma foto. Porque além de ser um doente mental, ele tinha uma deficiência física, do ponto de vista anatômico, fisiológico. Então ele não tinha muita facilidade de locomoção. Então colocar nos braços, de qualquer forma, era uma atitude que requeriria algum cuidado. Mas ele tinha uma doença mental, então ele não tinha disponibilidade afetiva. O amor dele demonstrava através das coisas, comprando as coisas e se virando, porque éramos muito pobres. Então ele não conseguia beijar-nos, abraçar-nos, porque a criança precisa ser beijada, precisa ser abraçada. Os pais precisam brincar e não só brigar com as crianças. Os pais precisam ser os melhores brinquedos dos seus filhos, os melhores alimentos dos seus filhos, os melhores vestuários dos seus filhos. Porque se não o forem,
as crianças se sentirão desnudas, desnutridas, não atendidas, portanto. É essa plataforma que se estabelece na infância que vai determinar, portanto, um ego, uma autoestima, a centralidade do comportamento do espírito reencarnante, modelando a personalidade frágil de alguém que vai se desenvolvendo e sentindo a carência, a necessidade dos pais, e nós crescemos com um buraco dentro da gente. E que tudo que chega não é suficiente. E quando crescemos e vamos adiante, nós levamos essa sensação que se chama hoje na sociedade de sensação de desamparo ou de carência. Aí a gente quer que um homem preencha-nos, uma mulher preencha-nos. A gente quer preencher com comida o amor que nos faltou. Tem uma necessidade oral muito grande, bebe-se demais, fuma-se demais, faz-se sexo demais. A sexualidade, às vezes, excessivamente, vem numa tentativa de preencher o buraco. A maioria dos espíritos que somos limitados não damos conta de entender o que está acontecendo. A gente vai achando que é uma boa e se entrega aqui e acolá, seja a coisas, seja a pessoas, e esquecemos de que esse buraco vem da infância e tem uma pessoa que poderá curar esse buraco. Só uma será capaz de fazê-lo com proficiência, com auxílio de outros, talvez, e às vezes até de profissionais, quando o caso é mais grave. É você preencher esse buraco interno. Mas até que a gente descubra isso, a gente já descasou, já brigou com um, já brigou com o outro, já multiplicou o número de namorados que não dão certo. A gente começa a achar que homem não vale nada, que mulher não vale nada, dependendo de com quem você está se relacionando, e multiplicadamente as frustrações, porque você quer entregar a sua criança, para a pessoa maternar a sua criança. Mas ela quer ser namorada, ela não quer ser seu pai, a sua mãe. Mas você entrega como quem rifa a sua criança. E aí você vai querer entregar para os amigos. Na casa espírita, por dirigente, quem quer para os dirigentes. Ai, que do dirigente que não me atender corretamente. A gente vai com a carência, com desanciação, desamparo, com o vazio interior, querendo que de fora para dentro o dirigente, o amigo, a esposa preencham-nos. E não acontece isso. E a gente se frustra e briga e não sabe que a gente está brigando, na verdade, replicadamente, porque a origem dessa briga é os pais. É lá atrás, quando nós nos sentimos, na matriz, lesados, sentimos-nos abandonados, rejeitados, com vergonha, achamos-nos culpados de não termos recebido o amor e crescemos desvalidos emocionalmente. Tivemos muitas coisas, às vezes, muitos brinquedos, muitas roupas, uma boa escola, um bom médico, uma boa alimentação, mas não tivemos amor. E se não tivemos amor, não tivemos bom berço. Bom berço é o colo de mãe, o abraço de pai. Nada substitui. O cordão mais precioso que orna o pescoço de uma criança é, efetivamente, os seus bracinhos quando se abraçam ao pescoço da sua mãe. E quando a mãe acolhe o pescoço do seu filho, este é o melhor laço que pode dar a menina ou o menino. É o melhor aconchego que vai caracterizar o atendimento das suas necessidades muito profundas. E se ninguém me amou, eu também não vou me amar, porque eu não mereço ser amado. É um raciocínio inconsciente. Mas ainda assim, como eu fico carente, eu fico querendo que alguém me ame. Meus pais não me amaram. Fica a mensagem de que eu não sou digno de ser amado, então não vou me amar. Mas eu sinto necessidade de ser preenchido, de ser nutrido, aí eu vou querendo buscar nos outros, buscar fora o buraco da minha criança ferida internamente. Lá na primeira infância, lá no útero, lá com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos. Quando se completa a reencarnação na fala do Espírito Emmanuel, até 7 anos. Então, quantos adultos somos, jovens, idosos, que até hoje choramos a carência dos nossos pais. Geramos compulsões alimentares, químicas, compulsões sexuais na tentativa de preenchimento. Usamos o dinheiro na tentativa do preenchimento. Buscamos o sucesso externo,
o apoio popular, os aplausos para preencher o buraco interior. E nada disso nos satisfaz. Vejam quantos ases da música, do cinema, se perdem nos grandes escândalos, porque são pessoas que têm o mundo aos seus pés, mas não se têm aos seus pés. Quantos jogadores de futebol famosos se perdem, incluso na maestria do manejo da bola, porque afetivamente estão desnutridos e não conseguem manter a mesma genialidade com a bola na vida. E aqui e acolá são envolvidos com escândalos, com dores. Quantas pessoas que são desejadas pelo mundo inteiro que lhes buscam aquele lugar, suicidam-se de tão vazias que estão, direta ou indiretamente, usando drogas, ou o suicídio deliberadamente considerado. Quantos, então, adultos que somos, trazemos essa criança ferida que se manifesta com crenças limitantes, das mais banais, tipo assim, não se pode misturar manga com leite. Aqui no Pará é muito comum. Não mistura-se manga com leite. Mas como é que você faz sorvete de manga se não com leite? Sorvete de açaí se não com leite? Então tem algumas crenças que nós ficamos na nossa cabeça e se a gente misturar leite com manga, a gente tem uma reação psicológica de indigestão. Não é que faça mal, é porque a crença dos nossos pais, que receberam dos nossos avós, acusavam de que se não poderíamos misturar. Quantos de nós não conseguimos ver uma sandália emborcada ao contrário, virada assim, com o papo para cima? Porque disseram-nos se a sandália estava emborcada, a mãe morria, pai morria. A gente, quando criança, às vezes, até emborcava a sandália para o pai morrer, quando estávamos com raiva do pai, pequenininhos, não sabiam nem o que era bem morrer, a gente sabia que era uma coisa ruim, então a gente virava a sandália. Quantos de nós não conseguimos abrir as mãos numa porta, porque dizia que não podia abrir a mão nas portas, senão acontecia um agouro, uma coisa ruim para o lar. E até hoje a gente tem dificuldade de botar as mãos na porta. E seria tão bom se pudéssemos fazer um alongamento. Então, quantas crenças nós temos negativas, algumas banais, outras muito lesivas, tipo, nosso pai dizia para a gente, não faça essa tolice, olha que você está deixando a sua mãe infeliz. Ou então, não faça isso, porque senão seu pai morre. Até hoje, a gente tem medo de matar papai e mamãe. Porque ficou aquela crença de que nós tínhamos poder de matá-los fazendo alguma coisa errada. Então hoje, quando vamos cometer algum equívoco, ou quando vamos tomar alguma decisão que pode suscitar o equívoco, a gente fica com medo de matar o pai e a mãe. Como se a nossa decisão fosse capaz de matar. Mas os pais, querendo nos controlar, diziam, não faça pela altice, porque senão papai pode adoecer e morrer. Olha que coisa grave. Então nós somos carregados de crenças muito limitantes. Quando nos diziam, especialmente as mulheres, você vai crescer e vai encontrar alguém que vai lhe fazer feliz. É uma outra mentira, porque ninguém faz feliz ninguém. E coloca na menina a ideia de que ela não é capaz de se fazer feliz. Ela já se sente menos, desnutrida emocionalmente. E ainda você diz para ela que alguém vem de fazer feliz, aí que ela fica esperando mesmo um príncipe encantado, que deverá vir num cavalo alado, com a sua espada flamejante, vencendo todos os reveses para resgatar a sua noiva de um castelo onde ela está presa no topo do castelo. Gente, a gente é homem, não dá conta da gente, como mais das mulheres. E a mulher fica esperando, e o homem fica acovardado, com pavor, porque ele não dá conta dele. E o pai diz para ele, olha, está aqui a minha filha, você vai fazê-la feliz, olhe lá. Ninguém faz feliz ninguém, somos nós quem nos fazemos felizes e compartilhamos com o outro a nossa felicidade, ajudando o outro a ser feliz e o outro nos ajudando a ser feliz. É amai-vos uns aos outros, não é substituindo o outro, é um processo de interação, de troca, de fertilização recíproca, de cuidado que se estabelece com mão dupla. Então, nós somos adultos, às vezes, que nem nos damos conta que trazemos uma criança ferida, que se manifesta nas crenças, que se manifesta nas compulsões, que se manifesta nos gestos, na timidez excessiva, às vezes
na manifestação orgulhosa, egóica, egoística, com que fomos ensinados desde criança pelos nossos pais e sofremos tanto e não nos damos conta de como é que a vida é tão ruim e, na verdade, nós não fomos aparelhados para viver uma vida boa. Não tivemos um bom lar. Eu não estou dizendo isso para culpar os pais, e aqui já vai uma advertência. Você não vai ouvir essa palestra e depois agora eu já sei porque eu sou filho por causa do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Não, esse não é o objetivo. Porque nós espíritas aprendemos a responder duas perguntas com muita sabedoria. A primeira é, o que me fizeram? Aonde você vai entender que tem uma criança interna. Vai compreender essa dinâmica que eu estou descrevendo. Foi tudo aquilo que os pais nos fizeram. E a segunda pergunta, que é mais sábia e mais inteligente, é o que eu escolho fazer com o que os meus pais me fizeram? O que eu escolho fazer com o que me fizeram? Trazendo o poder de transformação da minha vida para mim e não ficando no vitimismo, porque meu pai, porque minha mãe, meu avô, porque também os nossos pais tiveram nos nossos avós, às vezes, a carência, a dificuldade, tiveram sofrimentos maiores do que aqueles que nós experimentamos junto aos nossos pais. Então, é de bom tom a fala de Moisés, a assertiva de Jesus confirmando e de Allan Kardec, que posiciona a necessidade de honrarmos pai e mãe, dedicando um capítulo do Evangelho, afirmando essa necessidade, dita por Moisés, confirmada por Jesus e descrita pelo Espiritismo com sabedoria. Honrar pai e mãe é reconhecer o que eles fizeram de bom para a gente, no mínimo um corpo, no mínimo não nos abortaram. Ser grato pelo que eles nos ofereceram e honrarmos, fazendo o melhor uso de tudo quanto nós recebemos dos nossos pais. Tratar a criança interna, portanto, é se responsabilizar pela sua própria vida. É saber que a sua criança interna jaz dentro de você e você não tem o direito de transferi-la de novo para alguém, ou para os pais que já estão velhinhos, ou para uma mulher na condição de esposo, o homem na condição de esposo, ou então para o dirigente do centro espírita, ou para os amigos, ou seja, para quem seja. A criança é sua e é só você quem será capaz de poder voltar no tempo e poder dar novos significados àquelas dores, aprender com elas e preencher o vazio, preencher a lacuna, estabelecer o sentimento de amor a si. Quando Kardec propõe, no capítulo 11, amar a si e ao próximo. Amar a si é primeiro. Somos nós quem vamos resgatar a nossa própria história. Somos nós quem vamos edificar a boa autoestima, o alto valor. Não é o narcisismo, a vaidade, é o alto valor, o reconhecimento do quanto nós valemos. Amar-nos, respeitar-nos, cuidar de nós mesmos. Não darmos o nosso coração a qualquer pessoa, porque ele nos pertence. Compartilharmos o nosso afeto com alguém, a nossa vida afetiva com alguém, com os amigos, um relacionamento romântico. Porque se não fizermos isso, teremos muita dificuldade de sermos pais. Seremos pais meia boca, às vezes pior do que os nossos pais foram conosco, que tiveram suas dificuldades. Às vezes a gente ficou tão ruim e não se ajeitou porque ficou esperando que alguém vinha resolver a nossa encrenca, que a gente casou, tem filho e fica com os nossos filhos fazendo sangrar a nossa criança interna ferida sobre as crianças que nós procriamos, os espíritos que nós recebemos no lar. Esquecidos de que enquanto nós não trabalhamos a nossa criança ferida interna, nós não daremos conta de trabalhar as crianças externas. Então a fala de Jesus é emblemática. Ela nos convida a levar a criança ao encontro do Cristo interno. Porque eu quero dar uma boa notícia para você. Você não tem só uma criança interna ferida. Você tem um Cristo interno que te habita. Porque você é uma criação divina. Você tem o DNA cósmico do Criador. Você tem dentro de você o Cristo interior. Porque tem Jesus, o Espírito, que reencarnou para nos servir de modelo e guia, que ficou chamado o Cristo, o ungido. E nós temos a dimensão crística dentro da gente. Não somos Jesus, eu sou o Alberto,
mas eu tenho uma dimensão crística dentro de mim que tenho que fazê-la despertar. Então, o trabalho de levar a criança ao Cristo interno é permitir, portanto, que as minhas dores de infância, elas possam ser curadas pela medicação e pelo tutor e pelo médico e pelo psicoterapeuta que me habita. E como eu faço isso? Eu vou buscar o Evangelho de Jesus, apresentado por Kardec. Então eu, como adulto, ou como jovem, ou como idoso, eu vou buscar Jesus para facilitar o encontro da minha criança interna com o Cristo que eu tenho dentro de mim. Porque é o Evangelho que me faz acessar e despertar o meu Cristo interior. E é o meu Cristo interior que vai curar a minha criança. É Ele que vai estruturar o meu ego, a minha personalidade, para cuidar da minha criança. Então, para além do encontro material da criança indo a Jesus, tem a criança que vai encontrar o Cristo interior. Deixar a nossa criança ir ao Cristo interior é, enquanto adultos, egoicamente, fazermos uma escolha muito lúcida, buscarmos o Evangelho de Jesus como fonte perene de libertação e de paz, para que, encharcados de Evangelho, nós possamos ir despertando o nosso Cristo que precisa despertar, acordar, aparecer. Para que Ele ir aparecendo, egoicamente nós vamos ficando melhormente estruturados, trabalhando a nossa criança interior que está ferida. Então somos nós quem vamos trabalhar a nossa criança interna. Somos nós quem vamos resgatar a nossa criança ferida. Somos nós quem vamos estabelecer o processo autolibertário. E quando a gente vai fazendo isso, a gente se torna melhor pai, melhor mãe com os nossos filhos. A gente se transforma melhor parceiro com a esposa, melhor parceira com a esposa, com o esposo. A gente se coloca com melhores amigos. A gente chega no centro espírita e já não quer ficar só recebendo. A gente quer dar, quer partilhar, quer compartilhar. A gente sai para oferecer o de melhor que nós aprendemos, incluso com aquelas dores que nós vamos curando aos poucos da nossa criança ferida e que depois ficam como verdadeiras medalhas, ficam como verdadeiras coroas, coroamento de lições, de experiências, que vamos levando como uma grande bagagem de maturidade para distribuir com outras pessoas que trazem as crianças feridas no centro espírita, no lar, no grupo dos amigos, na rua, na avenida pública, em qualquer lugar, em qualquer grupo social. Então, essa é o convite que Jesus fez àquele tempo, que metaforicamente significa não só levar os nossos filhos à evangelização, levar as nossas crianças a conhecer Jesus, o Cristo, mas também a pegar a nossa criança interior e fazer conectar com o nosso Cristo interno. Reconhecer o ferimento das nossas crianças, não culpar os nossos pais, apenas compreender o que aconteceu, deixar os nossos pais, que fizeram o melhor que puderam, e ainda que tenham falhado nas suas missões, não nos cabe julgá-los. Cabe apenas honrá-los, agradecer o de bom que nos ofereceram e transformar aquilo que não foi bom em aprendizados felizes, para que nos tornemos pessoas melhores a cada dia e possamos, assim, ser mais do que cidadãos, homens bons, mulheres nobres, pessoas que gostem de exercer a justiça por espontaneidade, que saem para atender as crianças de rua, que saem para atender a miséria que campeia nos morros, nos bolsões de miséria. Pessoas que não se cansam de ser felizes só em casa, ou que não aceitam mais ser felizes só em casa, e que saem para ser felizes, para compartilhar felicidades, porque deixaram de ser pessoas vazias, desamparadas, envergonhadas, com menos-valia, se sentindo inferiores, para serem pessoas plenas de partilhas, regozijando-se com os tesouros que têm. Pessoas que, em se amando, vão distribuir amor para além do lar, incluindo o lar. Pessoas que, se sentindo
tão felizes, querem compartilhar a felicidade com outros que não tiveram as mesmas chances que tivemos. O Espiritismo é essa doutrina monumental que nos possibilita, portanto, o auto-resgate da nossa criança interior para facultar que possamos ser jovens, adultos e idosos mais estruturados, para podermos, em pertencente à sociedade nos seus diversos grupos, darmos uma contribuição cristã, fazendo a grande revolução amorosa que nos revolucionou, curando as nossas feridas e que nos permite agora que possamos atender outras crianças, não só crianças na faixa etária, crianças que habitam os adultos, os idosos que estão perdidos na revolta, crianças que habitam os jovens que estão enlouquecidos, indo para as drogas, para os grupos de horror, que se entregam às vezes às experiências sexuais promíscuas, ir ao encontro dessas crianças que estão sangrando dentro de jovens, de adultos, de idosos, porque descobrimos ela dentro de nós mesmos. E vamos fazendo esse processo de cura todos os dias, na medida em que, pelo autoconhecimento proposto por Santo Agostinho, nós vamos nos autodescobrindo e aprendendo a fazer o que Jesus propôs, amar-se, para poder amar o próximo. Porque nós só amamos o próximo quando amamos a nós mesmos. Se não nos amamos, não amamos a ninguém. Mas se amamos a nós mesmos, estamos num bom caminho para amar os outros, para amar a natureza. E por extensão, implicitamente, quando eu amo alguém e amo a natureza, eu estou amando a Deus, que é o primeiro e maior mandamento, segundo a fala de Jesus e de Moisés. Por isso, caríssimos amigos, fica neste dia um convite para um grande encontro. Não embarace o encontro da sua criança com Jesus. Não se torne alguém que impede de que ela chegue ao seu Cristo interno. Favoreça-se esse autoencontro. Permita que a sua criança ferida seja curada, porque tem um Cristo dentro de você que vai te alimentar e você vai cuidar dessa criança e vai curá-la. Cada dia será um passo a mais, a ferida fecha. E depois que ela fecha, fica a glória de uma marca, a semelhança de uma medalha, dizendo que você aprendeu muito acerca daquele ponto, daquela encrenca que você experimentou na sua história, que transformou um berço atrapalhado, ruim, numa pessoa boa, porque você resgatou o seu berço e agora você é uma pessoa cristã espírita, condenada a amar por espontaneidade, por autenticidade, por natureza, condenada, portanto, a ser do bem, porque não há outra escolha a não ser aquilo que está dentro de você, o bem, o bom, o belo, o verdadeiro, o justo. Foi por isso que Jesus conclamou os discípulos para que permitissem que as crianças fossem ter com ele. E é por isso que Maria Dolores nos convida, através de Francisco Cândido Xavier, a abrirmos o coração para que esse Cristo interno revelado por Jesus possa desabrochar através do Evangelho que há 2000 anos nos convida para mudarmos de vida. Diz ela, através da psicografia do Chico, em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te, Senhor, a tua promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te. Ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto,
guiando o mundo à evolução divina. Da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração. Muito obrigado. Um abraço a todos os amigos da Sociedade Espírita André Luiz. Gratidão.